Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através do estudo da Palavra de Deus. Lembrando que este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Aproveite este momento e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje daremos início à lição do segundo trimestre de 2025 com o tema geral "E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor". E veremos a primeira lição com o título "O Verbo que se tornou em carne". E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Jaziel Marques. Pai do Senhor, irmão Jaziel. A paz do Senhor, pastor Nadio Jackson. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, viu? O evangelista Jaziel coopera com o nosso pastor, coordenando ali a área de número 67, Terminal Guararapes. Terminal Guararapes. Também está nos dando a honra de estar aqui conosco o presbítero, o irmão Timóteo. Pai do seu irmão Timóteo. Pai do Senhor, pastor. Irmão Timóteo coopera como dirigente da escola ali na congregação de Iputinga. Sim. E também respondendo pela congregação em Novo Benfica, área 72. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, pastor. E aí o amigo de todas as horas, o auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pai do seu irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Neste novo trimestre, iremos estudar o Evangelho de João. Discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados pelo Mestre, crucificação, morte e ressurreição do Senhor. Na primeira lição, realizaremos um estudo introdutório sobre este Evangelho. Analisaremos a sua estrutura e objetivos. Evangelista Jaziel, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. O texto áureo se encontra no Evangelho escrito por João, no capítulo 1, versículo de número 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Irmão Timóteo, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática desta semana diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro e último, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, no capítulo 1, versículos 1 ao 14. Acompanhe conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título O Verbo que se tornou em carne. Estamos iniciando o novo trimestre e, como sempre realizamos em toda a primeira aula, a lição de número 1 é uma aula bem introdutória ao nosso trimestre e, como sempre realizamos aqui nós vamos indicar alguns livros para os irmãos que quiserem se aprofundar na lição desse trimestre e ter mais subsídios além daqueles que são fornecidos pela Superintendência das Escolas, como esboço, como programa de TV e programa de rádio. E nós queremos apresentar aqui o livro de apoio desse trimestre do pastor Elienay Cabral. É o livro que todo trimestre, a CPAD publica, um livro de apoio ao comentário. É um livro que traz mais informações além daquilo que já está na revista. Então vale a pena você adquirir. Todo professor, todo trimestre, adquire a revista e adquire o livro de apoio. Mas nós temos também aqui outros comentaristas, como por exemplo, o comentário do Evangelho de João, de Charles Swindoll. É um livraço, um livro. Charles Swindoll tem a sua maestria, bem devocional, um livro fenomenal que você não pode deixar de adquirir. E esses livros que nós estamos apresentando, você pode ver aí no endereço, está aparecendo aí o endereço eletrônico em sua tela, você pode adquirir na Livraria Bereia. Para aqueles que moram ou residem aqui próximo ao Templo Central, se dirige ao Templo Central ali e tem uma loja física onde você pode adquirir. Para aqueles que estão mais distantes, entram aí no site da Livraria Bereia e você pode adquirir esse material, que é material fantástico que vai lhe ajudar na preparação de sua aula. Nós temos outro livro também de Graham Osborne, Evangelho de João também. É um livro muito bom, tem toda uma perspectiva pentecostal também sobre o Evangelho de João. E, por fim, nós temos aqui de Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos. É claro que ele não vai falar apenas do Evangelho de João, a introdução aos Evangelhos, mas este livro ele vem com informações mais referentes à estrutura, enquanto os outros vão trabalhar também questões de comentário bíblico. Esse aqui vai falar também da estrutura. Ok? Então são livros que são importantes que você, professor, possa adquirir para enriquecer ainda mais a exposição de sala de aula. Então, como sempre fazemos todo trimestre, nós temos o ping-pong de tudo que estudaremos durante esse trimestre e na lição desta semana o tema é o Verbo se tornou em carne. Evangelista Jaziel, o que é que nós vamos estudar na lição de número 2? Na lição de número 2 estudaremos sobre o novo nascimento. Pastor, na lição número 3 vamos estudar sobre a verdadeira adoração. Na lição de número 4 estudaremos sobre Jesus, o pão da vida. Já na lição 5, a verdade que liberta. Lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Na lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Na lição de número 8, uma lição de humildade. Na lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição 10, a promessa do Espírito. Na lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Na lição de número 12, estudaremos sobre do julgamento à ressurreição. E na lição de número 13, renovação da esperança. Então, este trimestre é uma oportunidade para você, professor, estimular os seus alunos a lerem o Evangelho de João e fazer também uma avaliação no final do trimestre. Nós temos que, como professores de escola dominical, levar os nossos alunos a lerem a Bíblia. Claro, a nossa revista de escola é apenas um roteiro de aula. É um roteiro de aula que estabelece uma temática, uma metodologia para a abordagem daquele capítulo do livro, como é a característica do assunto desse trimestre.
o assunto desse trimestre transitará dentro do Evangelho de João. É um evangelho maravilhoso. Então, é uma oportunidade para você, professor, estimular a sua classe a ler todo o Evangelho de João. Dá para ler aí várias vezes o Evangelho de João durante um trimestre. E ao final desse trimestre, nós sugerimos fazer aí uma avaliação com os alunos, fazer uma premiação, aí um vestibular bíblico dentro do Evangelho de João, que isso vai reforçar ainda mais aquilo que foi estudado durante todo o trimestre e promoverá, acima de tudo, que eu acho que é o maior prêmio de todos, é promover o crescimento espiritual, intelectual e cultural dos seus alunos dentro do Evangelho de João. Então, esse trimestre é um trimestre que requer, como nós trabalharemos um livro específico da Bíblia, então é importante que o professor ele trabalhe, claro que não será abordado todos os capítulos, nós temos aí o Evangelho de João em 21 capítulos, nós temos apenas 13 lições, não serão abordados todos os capítulos, mas o pastor Elianai Cabral selecionou os principais capítulos, né? Porque temos que estabelecer na revista da escola uma metodologia e aquilo que elencamos ser mais importante para que seja abordado na escola dominical. Não quer dizer que os capítulos que ficaram de fora são menos importantes, mas como há uma metodologia, são 13 lições que devem ser abordadas, então, dentro daqueles 21 capítulos, se elenca alguns capítulos que são utilizados como temas centrais a serem abordados durante o trimestre. Então, nós temos aqui o verbo que se tornou em carne. Eu gostaria de chamar a próxima tela, por favor. E aí, irmão Jaziel, nós temos aí o mapa mental, que é a divisão daquilo que está apresentado na lição de número 1, né? Como esse conteúdo está estruturado dentro da lição 1. Exatamente, pastor. Nós temos aqui no mapa, primeiro, apresentar o Evangelho de João, onde será destacado, né, a autoria e a data, como também o propósito do Evangelho e ainda a natureza de Jesus. Em seguida, revelar Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do Verbo, no princípio era o Verbo e, por último, explicar a encarnação do Verbo. Nós temos aqui os 3 subtópicos, né? A manifestação do Verbo e a luz do mundo, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus e a manifestação e a habitação do Verbo. Vamos para a próxima tela. Essas telas são telas mais introdutórias e aí nós temos o textuário. E é importante que o professor leia o textuário e ressalte as verdades também que são encontradas no textuário. O textuário que está em João capítulo 1, versículo 14, pastor, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." E aqui no textuário podemos destacar 2 verdades. Primeiro, o Verbo se tornou em carne, né, que é uma doutrina essencial da nossa fé, pastor, porque se nós não cremos na encarnação do Verbo, não podemos também admitir que haja redenção, né? Para que haja redenção, Jesus se tornou homem, assumiu a forma humana, a forma de carne. E a outra parte que destacamos, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, uma lição maravilhosa, pastor, que com certeza nós iremos perceber dentro do Evangelho escrito por João, estas verdades, incluindo aí esta última parte, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso já remete à experiência de João na transfiguração. Sim. O monte da transfiguração, a glória que ele, Pedro e Tiago, tiveram testemunhas a oportunidade, oculares, né, que viram da transfiguração. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos, irmão Timóteo, a palavra encarnação, que é a palavra-chave desta semana. Então, eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois não, pastor. Como o senhor disse, a palavra-chave é a palavra encarnação e, como a tela descreve, a expressão encarnação é um termo usado pelos teólogos para indicar que Jesus, o Filho de Deus,
assumiu a forma de carne humana. Encarnar significa fazer-se carne, fazer-se homem, tornar-se humano, revestir-se de carne. A encarnação do Verbo consiste no auto-esvaziamento de Cristo, do grego ekonousê, esvaziar, auto-humilhar, neutralizar, anular, despir-se de uma dignidade justa, descendo a uma condição inferior. A encarnação afirma especificamente a humanidade de Jesus. A palavra encarnação significa o ato de ser feito carne. Como foi dito pelo nobre evangelista Jaziel, era necessário Jesus tomar a forma humana para poder cumprir o plano da redenção. E como o comentarista coloca na lição, a encarnação é o cerne desta lição. Como nós temos ao longo da história, né, da cristologia, grupos heréticos que negaram a encarnação do próprio Cristo, a exemplo dos gnósticos, e que desfaz a totalidade do sacrifício de Jesus. Então, se eu, enquanto cristão, não creio na encarnação, logo eu comprometo a minha salvação. Esse foi um assunto que nós tratamos até na lição passada, né? Isso. Tivemos uma lição e o Verbo se fez carne, que o professor pode, a título de sugestão, já que o senhor trouxe esse recorte dos grupos heréticos, né, na história, de repente até acrescentar aí nesta lição os principais grupos heréticos na história, como o senhor já citou aí, pelo menos o gnosticismo, citar em sala de aula para relembrar, né, fazer uma ponte entre a lição do trimestre passado e a lição desse trimestre, fazendo um reforço aos irmãos e relembrando aos irmãos todo o conteúdo que foi trabalhado na lição do trimestre passado. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela, irmão Givanildo, nós temos o Evangelho de João, autoria de data, o propósito do Evangelho e a natureza de Jesus. O que é que a gente pode comentar? Muito bem. Primeiro, eu gostaria de sugerir aos professores que procurem uma Bíblia de Estudo, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, ela traz algumas notas introdutórias que trazem essas informações, vai falar sobre a autoria, vai falar a data que o livro foi escrito, os propósitos, os objetivos do livro. Como uma aula introdutória, essas informações são muito importantes. Mas nós também temos na nossa lição algumas informações importantes, introdutórias do livro. Primeiro, sobre a autoria. O autor deste livro, deste evangelho, é o apóstolo João, que é chamado do discípulo do amor. João escreveu 5 obras. Ele escreveu o evangelho, ele escreveu 3 epístolas e escreveu o livro do Apocalipse. A data foi escrito mais ou menos no ano 90. Né? Nós podemos perceber aí a autoria, se nós lermos, por exemplo, João, capítulo de número 20, João, capítulo 21, versículo de número 24, diz assim: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Então, João foi uma testemunha ocular. Dos 4 evangelhos, 2 foram testemunhas oculares, né? Que foi exatamente Mateus e João. 2 não foram testemunhas oculares, que foi Marcos e Lucas. Então, João, ele registrou neste evangelho aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, e nós estaremos estudando 13 lições baseadas nesse evangelho. Então, em João, capítulo de número 21, versículo 24, ele diz: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Também poderíamos dizer acerca do objetivo, né? Do objetivo, João escreveu com um objetivo. Nós vamos perceber que cada um dos evangelistas, eles tinham um público-alvo, né? Mateus escreveu para os judeus para provar que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus era o Messias enviado, né? Marcos escreveu para os romanos para mostrar que Jesus era um servo. Lucas escreveu para os gregos para mostrar que Jesus era um homem perfeito. E João é aquele evangelista ou aquele apóstolo que ele enfatiza principalmente a divindade de Cristo. Enquanto os demais evangelhos vão falar, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, João volta no tempo para dizer que no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele volta lá na origem, no princípio, para dizer que no princípio de todas as coisas Jesus já existia. E no capítulo de número 20, versículo de número 31, João diz por que ele escreveu este evangelho.
Eu quero ler no capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o objetivo do seu livro é exatamente mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que os leitores pudessem crer nisso. E ele vai descrever principalmente a divindade de Jesus. É claro que João também fala da humanidade de Cristo, da dupla natureza, mas nós vamos perceber claramente a ênfase que João dá à divindade de Jesus, mostrando, né, já no primeiro versículo ele mostra isso, que o Verbo, que é a palavra, ele já existia com Deus desde o princípio, ele tornou-se homem, né? Ele encarnou-se. Aí ele diz lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo aqui é a palavra, não é? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós vamos perceber que dos 4 evangelistas, João é aquele que mais destaca sobre a divindade de Jesus. E é interessante até pontuar que existem pessoas e alguns escritores que defendem a ideia de que o João que escreveu o Evangelho não é o mesmo que escreveu as epístolas, que não é o mesmo que escreveu o Apocalipse. E aqui nós queremos informar de que é o mesmo João, como já foi dito e reforçado aqui pelo irmão Givanildo. E aqui nós temos, por exemplo, algumas informações sobre o evangelista João, e que eu anotei aqui, que eu achei importante trazer aqui para os irmãos. Por exemplo, João foi um dos 12 apóstolos, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. No começo da sua vida, ele era pescador. Marcos, capítulo 1, versículo 17 ao 20. Provavelmente é ele o discípulo de João Batista, mencionado em João, capítulo 1, versículo 40, e cujo nome não é citado. Mais tarde, ele recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Mateus 4, 21 ao 22 e Lucas 5, 1 ao 11. Jesus também chamou ele e seu irmão de Boanerges, filhos do trovão, Marcos 3 e 17. Foi um dos 3 que estavam com o Senhor quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos, Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 42. Também no Monte da Transfiguração, Mateus 17, 1 ao 9, e no Getsêmani, Mateus 26, 36 ao 46. João, em seus escritos, refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23, e João 21 e 20. E como o outro discípulo, João 20, 2 ao 8. Há frequentes referências a ele nos relatos da crucificação e da ressurreição. Lucas 22 e 8, João 18 e 15, 19, 26 ao 27, 20, 2 ao 8, 21, 1 e 2. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Foi presbítero em Éfeso e morreu em idade avançada. É conhecido também como apóstolo do amor. Paulo chamava João de uma das colunas. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Então nós temos aí diversas referências sobre a vida do apóstolo João, que o texto deixa claro de que o João do Evangelho não é diferente do João das Epístolas, que não é diferente do João do Apocalipse. Aliás, Deus deu a João o privilégio de escrever um Evangelho, de escrever 3 epístolas e escrever o único livro profético, da maneira como é classificado literariamente como profético, que é o livro do Apocalipse, sendo ele o último discípulo de Jesus, o último apóstolo a falecer. E eu sempre digo que João viveu seus últimos dias e acabou falecendo
né, como Jó, né, viveu velho e farto de dias, mesmo sob perseguição, mesmo tendo ido para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos seria talvez para ele, na sua analogia, o local onde ele morreria de maneira definitiva. De maneira definitiva seria o seu último local, mas é na ilha de Patmos onde Deus reservou o momento mais especial da vida de João, que foi a revelação do livro do Apocalipse. No próximo bloco, nós comentaremos o primeiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre, segundo trimestre. Primeira lição que tem como título O Verbo que se tornou em carne. No bloco anterior nós comentamos, trouxemos aqui uma introdução ao Evangelho de João, e antes de avançarmos, no comentário do primeiro tópico da lição, vale destacar que o Evangelho de João é diferente da sua abordagem. Cada evangelho tem uma abordagem. O irmão Givanildo fez uma descrição aqui maravilhosa sobre o objetivo de cada evangelho. O Evangelho de João é diferente dos três evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e existe uma singularidade do Evangelho de João. E eu queria aqui, em rápidas palavras, trazer um pouco sobre essa singularidade. Vamos ver a singularidade do Evangelho de João. Primeiro, o quarto evangelho não menciona o nascimento de Jesus, seu batismo e suas tentações. Não nos diz nada a respeito da última ceia, nada do Getsêmani, nada sobre a ascensão. Não diz uma só palavra a respeito da cura de pessoas possessas por demônios ou espíritos malignos. E o que possivelmente resulta mais surpreendente, não contém nenhuma parábola, nenhuma dessas histórias que Jesus contou e que formam uma parte de valor inapreciável nos outros três evangelhos. João dá uma versão diferente da duração do ministério de Jesus. Os outros três evangelhos implicam que o ministério de Jesus só durou 1 ano. Dentro do ministério só há uma Páscoa. Em João, há 3 Páscoas, uma durante a purificação do templo, João 2 e 3, uma próxima à alimentação dos 5.000, João 6 e 4, e a última Páscoa durante a qual Jesus foi crucificado. A estrutura do quarto evangelho tem seu ponto culminante nesta passagem. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículos 30 ao 31. Daí depreendemos alguns fatos básicos. Primeiro, João sabia de outros fatos da vida de Cristo que, propositadamente, ele não historiou. Segundo, o material por ele incluído em seu evangelho visa a mostrar a deidade de Jesus. E terceiro, a deidade de Jesus integra a fé cristã. A vida eterna só pertence aos crentes na deidade de Jesus. Então, essa é a singularidade. Estes pontos que nós abordamos constituem a singularidade do Evangelho de João. Agora, uma coisa que é importante destacar é que muitas coisas Jesus fez que não foram registradas. João fez a seleção do material que ele iria utilizar para compor o seu evangelho, assim como Lucas. Por exemplo, Lucas também fez uma pesquisa, consultou livros, consultou testemunhas oculares, como está descrito em Lucas 1, de 1 ao 4, e fez uma seleção do material que ele havia conseguido, separou, organizou e publicou o Evangelho de Lucas. João seguiu a mesma linha, tinha muitas coisas que ele poderia ter registrado, não registrou, mas registrou o suficiente dentro daquilo que já foi dito aqui, suficiente para que creias que Jesus
é o Cristo e crendo nele tenhais vida eterna em seu nome. Então, é um ponto que precisa ser destacado, que muitas coisas Jesus fez, mas não foi registrado. Agora, eu não posso pegar esta informação para dizer que existem coisas na fé cristã que podem ser afirmadas fora da Bíblia. Preciso que tenha cuidado, porque o próprio João não diz que você pode criar ou trazer outras verdades além daquilo que está nas Escrituras, não. O que ele descreve em seu evangelho é o seguinte: olha, Jesus fez muito mais coisas, mas eu não coloquei aqui porque o meu objetivo é mostrar que ele é o Filho de Deus. Então, isso aqui já é suficiente para reafirmar aquilo que eu quero apresentar. Agora, eu não posso em nenhum momento dizer assim que João está validando que a tradição tem mais autoridade que a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus e tudo o que a Bíblia afirma é a verdade. No que a Bíblia fala, falamos, no que se cala, nós calamos. A Bíblia é suficiente em si mesma. Então vamos para a próxima tela. Nós temos aí o Evangelho de João e eu queria, irmão Jaziel, evangelista Jaziel, que o senhor pudesse ler e comentar. Muito bem. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João 21, verso 20 e o 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenham sido escritos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Então, pastor, já foi dito aqui pelo nosso professor Givanildo Hermano, citando inclusive o texto de João capítulo 20, de que há um indício claro no próprio texto, de que, capítulo 20, verso 24, principalmente, de que João é o autor deste evangelho. Além disto, os pais da igreja, em sua maioria, todos eles, concordam de uma forma unânime, que Jesus, ou digo que João é o escritor, é o autor deste evangelho, que por sinal foi o último escrito dos evangelhos, dos 4 evangelhos. João foi escrito aí por volta dos anos 90, e é interessante destacar aqui, como está aí na tela, que acabamos de ler, essas expressões verbo divino e a palavra que se fez carne, elas têm uma grande importância neste evangelho escrito por João. A forma que João começa este evangelho, ele começa mostrando de uma forma bem clara, de uma forma bem explícita, de que Jesus, ele é Deus. João, como já foi dito aqui pelo pastor, ele teve essa preocupação de confirmar, de afirmar que Jesus, ele é o verbo divino que estava lá na criação. E eu estava meditando nesta lição, pastor, e me lembrei de um texto que Paulo escreve na carta a Timóteo, e eu queria, com a sua permissão, ler esta referência, só acrescentando aqui estas expressões que acabamos de ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É interessante que Paulo destaca aqui que a encarnação de Jesus, pastor, é um verdadeiro mistério. Para muitos, talvez difícil de entender, de compreender como que Deus se fez humano, ou como Deus assumiu essa forma humana através da encarnação. Há muitos que não entendem, como já foi destacado aqui também pelo presbítero, havia os gnósticos no primeiro século, e ainda hoje existem aqueles que não entendem e que negam a divindade de Jesus. Mas esse mistério, ele é desvendado nesse evangelho escrito por João. Ele mostra, de uma forma muito clara, de uma forma muito enfática, de que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus. E quando olhamos para esse texto, de João capítulo 1, que nós estamos comentando o verso 1 e principalmente o versículo 14, onde ele se fez carne e habitou entre nós,
nós podemos entender e compreender, né, que através desta encarnação estava assim se cumprindo o plano de Deus para a redenção humana. Porque em Gálatas 4:4 e também o versículo 5 nos mostra que para que houvesse a remissão da humanidade, para que houvesse salvação, era preciso esta redenção. Me permita ler, pastor, Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 e principalmente o versículo 5 também, onde Paulo explica, né, que era necessário que isto acontecesse para que tivéssemos a salvação. Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, que inclusive João fala também no capítulo 1 sobre essa questão da adoção de filhos. Então veja que era necessário, né, Cristo assumir a forma humana para que assim se cumprisse, né, fosse possível, se tornar possível o plano da redenção. E eu acrescento mais, pastor, me permita, negar a encarnação de Cristo é abrir mão de toda a fé cristã, é negar a fé, é negar a salvação, redenção, ou seja, não tem como crer na salvação negando a encarnação de Cristo, digo. Separado de reencarnação. Quase que eu confundo agora, encarnação, uma coisa é encarnação, outra coisa é reencarnação e outra coisa é ressurreição. São três fatos diferentes que em outros programas, né, do trimestre passado nós comentamos sobre isso. Inclusive então, é uma grande heresia falar de reencarnação, né, pastor? Encarnou, ele tomou forma humana. Próxima tela. Então, sobre data e autoria está bem tranquilo, bem pacificado, né, irmão Timóteo? E aí vamos falar sobre o propósito do Evangelho de João. Queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois não, pastor. Pegando um gancho na fala do evangelista Jaziel, né, falando sobre o propósito do Evangelho de João, a tela aqui deixa claro que João deixou claro o propósito do seu Evangelho em João capítulo 20, versículo 31, a saber, quando ele diz que para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna em seu nome. No primeiro caso, João teria escrito para convencer os incrédulos a crer em Jesus Cristo e serem salvos. E no segundo caso, João teria escrito para consolidar os fundamentos da fé, de modo que os crentes continuassem firmes, apesar dos falsos ensinos de então, e assim terem plena comunhão com o Pai e o Filho, conforme João 17:3. E estes dois propósitos, pastor, são vistos no Evangelho segundo João. Isso está na Bíblia de Estudo Pentecostal, comentada pelo pastor Donald Stamps. Pegando esse texto, pastor, a gente pode ver que João, ele enfatiza muito bem tanto a questão da divindade de Cristo, como colocou o professor Givanildo, né? E prova é que Jesus era o próprio Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, porque se assim não fosse, Jesus não receberia adoração, como por exemplo está registrado em João, a gente pode ver isso em Mateus capítulo 28, versículo 9, Jesus recebendo a adoração. A gente pode ver ainda Jesus perdoando pecados, como Marcos capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, somente Deus pode perdoar pecados. A gente vai ver ainda que o próprio Jesus, ele trouxe para si algo que somente Deus falou através ou para Moisés, lá no livro do Êxodo, dizendo que ele era o Eu Sou. E Jesus evoca para si, né, essa nomenclatura que só pode ser atribuída ao próprio Deus. Isto em João, ele faz isso por 7 vezes, declarando que ele é. Então a gente pode ver a divindade de Cristo, aí já batendo na tecla o que os ebionistas questionavam, quando eles refutavam a divindade de Jesus, dizia que Jesus era o Filho de Deus, mas que não era um próprio Deus, que Jesus era um Messias, era um ser talentoso, cheio de sabedoria, mas que não habitava nele a divindade. E João deixa muito claro que Jesus, sim, é o Filho de Deus, e isso é um propósito que está contido neste Evangelho. E o segundo é para que aqueles que crescem nessa divindade de Jesus, claro, sem anular a sua humanidade, pudessem obter a vida eterna. Então, João deixa esses dois propósitos, refutando os falsos ensinos, já daquela época, ali no início da igreja primitiva, e trazendo o esclarecimento, tanto da divindade como da humanidade de Cristo, e que através dessas duas questões a gente pode obter a vida eterna. É interessante, irmão Givanildo, que antes da gente avançar, é o propósito do Evangelho de João, para que criais, fala de finalidade, sim, para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome.
Esta afirmativa, ela descreve o propósito do Evangelho de João, mas a gente poderia até ampliar isso aí e dizer que esta é uma afirmação que descreve a finalidade de toda a Escritura. Verdade. A Escritura, de um modo geral, Foi escrita com esse objetivo. com essa finalidade. Logo, a finalidade da produção da Bíblia Sagrada não foi para falar sobre a história do povo de Israel, ou falar sobre a história de Israel, não foi para falar de fatos científicos, não foi para falar de coisas culturais, não. Era para mostrar a revelação de Deus na história, como foi dito aqui pelo evangelista Jaziel, Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho ao mundo, ou seja, Jesus entrou no tempo e no espaço, tomou forma humana para cumprir o propósito para o qual ele foi designado. Então, essa sentença aí descreve muito bem o que poderia ser aplicado a toda a Escritura. A Escritura foi produzida com esse objetivo. Com o objetivo de mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, tem a vida eterna em seu nome, ou tem a vida em seu nome. Inclusive, Jesus é o personagem principal da Bíblia e o tema principal das Escrituras é a salvação através da fé em Cristo. Nós podemos resumir a Bíblia em 3 histórias principais. A primeira é a história da criação, que está nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, como Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Depois tem a história da queda, ou a doutrina do pecado, que eu posso também chamar, que é no capítulo 3, versículos 1 a 14. E de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse capítulo 22, versículo 21, o objetivo é falar da redenção, da salvação. A Bíblia também pode ser considerada um livro de romance, porque demonstra o amor de Deus pela humanidade. Então, eu vou dizer que de uma forma resumida, o Evangelho de João tem esse objetivo, mas que também é o objetivo de toda a Bíblia Sagrada. É que lendo as Sagradas Escrituras, as pessoas venham a crer em Cristo. Então, no Antigo Testamento, Jesus é apresentado de que forma? Profética, tipológica, não é assim? Mas nas páginas do Novo Testamento, nós vamos ver a revelação de Cristo, como é que esse verbo que estava com Deus tornou-se homem, veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para nos dar a certeza da vida eterna. Então, a partir do momento que nós lemos as Escrituras e com exclusividade o Evangelho de João, nós podemos crer, acreditar que Jesus é o Filho de Deus e crendo nisso, nós vamos ser salvos, teremos vida em seu nome. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos o segundo ponto, Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do Verbo, e no princípio era o Verbo. Vamos para a próxima tela. A próxima tela vai falar sobre o Verbo Jesus, o Verbo encarnado. Evangelista Jaziel. Pois não, pastor. João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. O que significa dizer que Cristo, o Deus eterno, tornou-se humano, conforme Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 9. A doutrina da encarnação do Verbo divino excede todo o entendimento e só é possível aceitá-la pela fé, pois desse milagre depende a essência do Evangelho. Foi por meio desse milagre que Deus introduziu no mundo o primogênito, conforme Hebreus capítulo 1, verso 6, que veio em semelhança de carne, Romanos 8:3, foi feito descendência de Abraão, Hebreus 2:16, e ainda Hebreus 2:17 diz que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. A encarnação deu a Jesus condições de ser o mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5, e ser também o fiel sumo sacerdote para expiar os pecados do povo, conforme Hebreus capítulo 2, versículo de número 17. Então, pastor Nath Jacques, é importante destacar aqui, sobre esta revelação que ultrapassa, o passado, mostrando, à luz da Bíblia, como está também aí na sua lição, que você pode conferir no 2.1, quando nós entendemos que o apóstolo João, quando ele inicia o capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós nos lembramos logo, professor Ivanildo, de Gênesis capítulo 1, o versículo 1, onde nos mostra também como tudo começou, e esse texto, que é bastante conhecido, mas eu faço questão de ler, no princípio criou Deus os céus e a terra.
é importante destacar que Jesus ele não passou a existir no seu nascimento. Ou seja, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber, né, Paulo inclusive diz isso, digo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler, pastor, por favor, esse texto, onde diz que todas as coisas que existem por intermédio dele. Né? Capítulo 1 de Colossenses, você pode, o amado professor, inclusive, incluir aí esta referência bíblica, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu acho muito importante esta passagem bíblica para entendermos, né, de que Jesus, ele já existia, ele é eterno. Capítulo 1 e o versículo 15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeiro, veja que Paulo destaca, né, que Jesus, ele é a imagem visível de um Deus invisível. Inclusive, Filipe, certa vez, lá em João 14, ele disse para Jesus: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus disse: não, estou há tanto tempo convosco, né, e ainda argumenta querendo ver o Pai, né? Aí Jesus disse claramente: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a maior revelação, ou é a revelação do próprio Deus, e diz aqui o texto, né, do Deus invisível. E o versículo 16 diz aqui o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há dos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele conclui aqui, eu quero concluir o verso 17, que diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, quando olhamos para Jesus como o Verbo de Deus, precisamos afirmar que ele é a revelação que ultrapassa o passado. Inclusive, nós vamos encontrar vários textos, incluindo aqui no Evangelho de João, onde o próprio Jesus, né, ele faz uma declaração interessante, né, ele diz que ele é mesmo antes que Abraão existisse. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando olhamos para o Evangelho de João, nós encontramos esta verdade em que apresenta de uma forma muito clara a pré-existência de Jesus, ou seja, mostrando que ele é eterno e que ele existe desde os tempos eternos, conforme Miqueias 5:2. E o professor pode até enriquecer esse ponto, né, a partir do que foi estudado no trimestre anterior, nessa lição que vai falar sobre a encarnação do Verbo. Então tem muitas referências, né? Referências bíblicas. Sobre a divindade de Jesus, principalmente, né, que nós estudamos várias lições abordando essa divindade de Cristo. Principalmente porque há pessoas que ainda têm dificuldade, né, de entender esta relação da natureza humana e natureza divina de Cristo. São duas naturezas, porém, numa só pessoa. Isso. Não são duas pessoas em uma natureza. Sim, são duas naturezas em uma só pessoa. Isso é como o texto diz aí, né, que a doutrina da encarnação do Verbo divino excede todo entendimento, vai além da nossa compreensão. Precisamos usar a fé para usar nós a fé. podermos compreender. Tanto, nós sempre aqui colocamos que existem duas doutrinas na fé cristã, que são doutrinas que vão além da nossa compreensão. É a doutrina da encarnação de Cristo e a doutrina da Trindade. São as duas doutrinas que vão além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Então, aceitamos pela fé, não é a Bíblia que fala, a Bíblia não é fiel, então é a Bíblia que diz, então a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz. Na próxima tela, por favor. Nesta tela nós temos Jesus, o Verbo de Deus. Ponto 1, nós temos a encarnação de Jesus, foi o próprio Deus vindo habitar entre nós, João 1:14, parte B. A encarnação e a autorrenúncia, Filipenses 2:7 e 8. A doutrina da encarnação do Verbo divino excede todo entendimento humano, Hebreus 2:16 e 17. E a encarnação deu a Jesus condições de ser o mediador entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Mas isso, é claro, nós comentaremos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição, que tem como título O Verbo que se tornou em carne.
No bloco anterior, estávamos comentando o segundo tópico de nossa lição e paramos aqui na leitura desta tela que vai tratar sobre a encarnação do Verbo e o autoesvaziamento. Presbítero Timóteo, eu gostaria que o senhor pudesse comentar esta tela, por favor. Pois não, pastor. Como o senhor bem mencionou no bloco anterior, né, nós podemos ver nesta lição que o pastor Elenay Cabral traz a informação de que a encarnação de Jesus foi o próprio Deus vindo habitar entre nós. João deixa isso muito claro no capítulo 1, versículo 14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está a doutrina da encarnação, né? Essa doutrina da encarnação, ela nos remete ao que o próprio apóstolo Paulo, me permita, na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, ele diz, a partir do versículo número 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o interessante é que o versículo 6 fala a expressão forma, e aqui no original essa expressão quer dizer aquilo que é ligado aos atributos permanentes e essenciais. Então, vale a pena destacar isso para o professor, de que Deus, ele, na sua segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele não deixou de ter os seus atributos. É importante destacar isso para os seus alunos em sala de aula. Então, ele permaneceu com seus atributos, com a sua essência, mas ele encarnou, e aí por isso o versículo número 7 diz que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e aqui a expressão forma é uma segunda expressão grega, que fala justamente de uma aparência externa que está sujeita a mudanças. Então perceba que são duas expressões distintas, mas que remetem tanto à divindade como à humanidade de Jesus e trazendo o cerne da doutrina da encarnação. Quando eu entendo que Jesus encarnou, foi o próprio Deus vindo habitar entre nós, logo eu passo a entender que a encarnação e a autorrenúncia fazem parte desse plano da salvação de Deus determinado para Cristo. Então, Cristo, ele esvazia-se dos seus atributos divinos, ou seja, ele abre mão de usufruir, de utilizar, mas ele não deixa de ter. Acho que é importante destacar isso em sala de aula, porque existem algumas pessoas que defendem que Cristo, ele anula totalmente e ele deixa de ter esse atributo divino, e aí ele passaria a perder justamente a sua divindade, algo que não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. E não tem sentido porque esta foi uma lição que tivemos no trimestre passado, né, onde Paulo, claro, essa é o único lugar na Bíblia onde nós temos a doutrina do esvaziamento de Cristo, Filipenses capítulo 2. Sim. E como o senhor bem explanou aí, ele mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual. Continuou sendo Deus, mas qual foi a diferença? Isso a gente viu na lição, o pastor Ezequias abordou de maneira magistral. Ele abriu mão do uso dos seus atributos porque teve que se submeter à condição de servo. Sim. E cumprir com maestria, como fez, a missão para a qual Deus o designou. Em Lucas, o evangelista Lucas 19:10, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para cumprir este propósito de buscar e salvar, ele precisava encarnar. Então, nós temos aí diversos propósitos que estão ligados à encarnação de Cristo. Claro, propósito maior é a restauração, né, da humanidade, a humanidade restaurada em Cristo, e agora em Cristo uma nova humanidade surge, porque a humanidade do primeiro Adão é uma humanidade caída, uma humanidade vencida, uma humanidade totalmente corrompida. Em Cristo, a humanidade redimida, restaurada, e agora a família de Deus, que vai passar a habitar com ele eternamente. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos a encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus e a manifestação e a habitação do Verbo. Irmão Givanildo. Muito bem, isso é o que está no terceiro tópico da nossa lição, né? Então, primeiro nós vamos perceber essa manifestação do Verbo e a luz do mundo. Então, nós vamos perceber que João deixa bem claro que Jesus, como Deus, já existia, não é assim? Ele, como homem, teve um princípio, como homem, ele teve o início, mas
ele já existia no céu com Deus, ele é Deus. Um dos atributos exclusivos da Trindade ou da divindade é exatamente a eternidade. E essa encarnação é uma experiência que ocorreu única e exclusivamente com Cristo. Ela não ocorreu com mais ninguém. Por exemplo, nós não existíamos antes da fecundação, antes do nascimento. Com Jesus é diferente, ele já existia e aí ele encarnou-se. Então, no terceiro tópico da lição, nós vamos perceber que Jesus encarnou-se e é interessante que João o apresenta também como criador de todas as coisas. Ou seja, antes mesmo que ele viesse ao mundo, antes mesmo que ele tomasse forma humana, ele já existia com Deus. Ele era Deus e ele é o criador de todas as coisas. Por exemplo, capítulo 1, versículo de número 2, diz que ele estava no princípio com Deus, porque ele é eterno. Versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João deixa bem claro que ele não só existia antes que todas as coisas existissem, mas que ele é também o Criador. No versículo 10 diz, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então João deixa bem claro que Jesus, ele é Deus, ele já existia com Deus no princípio de todas as coisas, que ele é também o Criador de todas as coisas e também diz que ele é a luz do mundo. Nele estava a luz da vida, no versículo 4, e também a vida era a luz dos homens. No segundo subponto, ele vai falar do privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. João vai deixar bem claro que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, falando aqui exatamente do povo judeu, capítulo 1, versículo 11, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Falando dos judeus incrédulos, que não creram que Jesus era o Cristo, que não creram que Jesus era o Messias. Por que é que os judeus rejeitaram? Eles aguardavam o Messias político, guerreiro, que viesse libertar o povo judeu do domínio de Roma. Mas Jesus veio com o principal objetivo de libertar o homem do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Mas olha que privilégio. Versículo 12, João diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, esse é um privilégio para quem crê em Cristo, para quem o recebe como Salvador, de tornar-se filho de Deus. Então, todo aquele que crer em Cristo e o recebe como Salvador, ele é adotado na família de Deus e ele é recebido na família de Deus. Então, nesse terceiro tópico também fala sobre esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E no terceiro subponto, a manifestação e a habitação do verbo, que é exatamente o versículo de número 14, né? Que o verbo se fez carne, encarnou-se, tomou forma humana, veio ao mundo e João diz, habitou entre nós. Ninguém melhor do que João para escrever isso. João andou com ele, esteve com ele durante aproximadamente 3 anos e meio. João teve a oportunidade de ver Jesus como nenhum outro, porque João tanto viu Jesus transfigurado, é claro que na ocasião que Jesus transfigurou-se, Pedro e Tiago também estavam lá. Mas João também viu Jesus lá na ilha de Patmos, né? O Cristo glorificado. Então João diz que esse verbo, a palavra que encarnou-se, que tomou forma humana, ele diz, habitou entre nós. João conviveu com Jesus aproximadamente 3 anos. Aí ele diz, e vimos a sua glória, referindo-se aqui à transfiguração, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João estava falando de uma experiência que ele vivenciou, que ele viveu. Ele foi um dos 12, né, que teve o privilégio de andar com Jesus. E podemos dizer que foi aquele mais experiente, o mais achegado, conhecido como discípulo a quem Jesus amava, aquele que reclinava a sua cabeça no peito do Mestre. Então ele revela, já no capítulo 1 do seu livro, esse mistério da encarnação, a vinda de Jesus ao mundo, que nós vamos ver nas próximas telas, com vários objetivos, mas o principal, dar a sua vida pelos pecadores. Pastor, pegando um gancho na fala do professor Gianildo em relação a essa questão da confirmação da encarnação de Cristo, né, com o objetivo de redimir o homem, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 13, diz, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Então, Paulo é muito claro, né, dizendo que Deus fez com que Cristo viesse em forma humana, assumindo a natureza humana, para poder compreender as fragilidades do homem, claro, sem pecado, mas para poder morrer em sacrifício na cruz para poder redimir a alma do ser humano. E a teologia paulina sobre a pessoa de Cristo fica bem explícita no capítulo 5, né, sobre quando ele faz o comparativo de Jesus como segundo Adão, Sim. mostrando que a semelhança do primeiro Adão. O primeiro Adão foi criado perfeito. Adão foi criado perfeito, não impecável. Adão poderia pecar como de fato pecou. Jesus foi criado perfeito, à semelhança de Adão, sujeito também ao pecado. Embora, diferente de Adão, ele tenha obedecido, que aí a mensagem de Paulo lá em Filipenses 2 deixa claro de que ele se submete como servo e vai ser obediente até a morte e morte de cruz. E a obediência fala de exercício do livre-arbítrio. Jesus voluntariamente obedeceu e se submeteu ao Pai para que, vencendo, pudesse se identificar conosco e assumir a posição de sumo sacerdote, sentindo as nossas fraquezas, e pudesse, com isso, ser estabelecido legalmente como mediador entre Deus e os homens. Vamos para a próxima tela, por favor. Na próxima tela nós temos a encarnação do Verbo, os propósitos da encarnação do Verbo. Nós temos primeiro propósito aí, revelar Deus ao homem, a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Segundo, destruir as obras do diabo, para que isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ponto 3. Tornar possível a morte do Redentor. Provar-se a morte por todos. Hebreus 2 e 9. Quarto, ser o nosso sumo sacerdote, visto que temos um grande sumo sacerdote. Hebreus 4, 14. Então, evangelista Jaziel, é claro que o propósito maior, Sim. Lucas diz, veio buscar e salvar o que se havia perdido, propósito maior da encarnação de Cristo, e a encarnação de Cristo se fez necessária por conta da queda do homem. O irmão Givanildo aqui já descreveu a Bíblia em 3 palavras, toda a revelação de Deus em 3 palavras, criação, queda e redenção. E a revelação de Cristo se deu justamente em decorrência da queda. Isso. A queda criou a necessidade do Filho se manifestar. Então, claro que o objetivo maior é a redenção da humanidade, mas há propósitos que são concomitantes a este propósito maior, que é revelar Deus ao homem, destruir as obras do diabo, tornar possível a morte do Redentor e ser o nosso sumo sacerdote. É verdade, pastor. Destacando sobre estes propósitos, né, da encarnação de Jesus, Hebreus capítulo 1, eu quero citar inclusive o versículo 1, pastor, onde Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele diz que havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E tem aí o versículo 3 que diz, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, como está aí na tela, Jesus veio para revelar Deus ao homem. Eu já citei aqui João capítulo 14, verso 7, né, quando Filipe queria ver o Pai. E Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus veio para revelar Deus aos homens, tornar Deus conhecido aos homens, como está lá em Colossenses também, né, que ele é a imagem do Deus invisível. Então, quem via Jesus estava tendo ali uma revelação do próprio Deus. 1 de João, capítulo 3, verso 8, diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. O nosso adversário que veio para destruir, Jesus agora aparece, se manifesta
para aniquilar, para destruir essas obras do inimigo. Inclusive, a gente pode relembrar de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus já havia prometido que isto aconteceria, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E falando sobre isso, pastor, eu quero até acrescentar aqui que um dos propósitos que Deus enviou Jesus, ou pela qual Jesus encarnou, foi para cumprir as promessas, confirmar o que Deus havia falado. Desde o livro do Gênesis, professor Joanildo, presbítero Timóteo, pastor, a gente encontra promessas, profecias, referindo-se a Jesus. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem. Miqueias disse que ele nasceria lá em Belém, e tantas outras profecias. Então, o nascimento de Jesus veio para chancelar, confirmar tudo que Deus havia falado, mostrando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e cumpriu em Cristo. Então, a encarnação de Cristo, podemos dizer isso, que ela confirma as profecias sagradas. E aqui, para concluir, tornar possível a morte do Redentor, porque Jesus, quando veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, conforme Hebreus capítulo 2, verso 9, está escrito: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, era necessário Jesus tomar a forma humana para morrer pelos nossos pecados. Jesus, quando enfrentou a cruz e morreu, ele morreu como um homem. Na sua natureza humana ali, Jesus sentiu, sofreu todas as dores, padeceu tudo conforme está escrito nos evangelhos. E ainda acrescentamos aqui, Hebreus 4:14, que ele se tornou nosso fiel sumo sacerdote. Diz o texto: visto que temos um grande sumo sacerdote. Só que Hebreus 2:17, e aqui eu concluo, pastor, pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então eu concluo dizendo que Jesus encarnou para se tornar o nosso fiel sumo sacerdote, e Hebreus deixa claro que ele foi o ofertante e a própria oferta. Como sumo sacerdote, também hoje ele continua diante do Pai, intercedendo por nós. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nosso tempo, irmão Timóteo, já foi embora. Eu queria que o senhor pudesse ler e dar uma síntese. Pois não, pastor. Aqui fala sobre os propósitos da encarnação do Verbo. Então, primeiro, o propósito de prover um sacrifício efetivo pelo pecado, conforme Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. Segundo, demonstrar a glória de Deus, conforme João 1:14 e Lucas 2:14. Cumprir o decreto de Deus, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ser o mediador entre Deus e os homens, conforme Hebreus 12:24, primeira carta de Paulo a Timóteo 2:5. E trazer paz aos homens na terra, conforme Lucas capítulo 2, versículo 14, a parte B. E carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Em resumo, pastor, a gente entende que Hebreus 12:14 resume todos esses 5 subtópicos. Quando o escritor diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, Cristo, através do seu sacrifício, ele conseguiu promover um sacrifício efetivo pelo pecado, resgatando o homem da sua condição vã, demonstrar a glória de Deus através da sua divindade. Ele conseguiu cumprir o decreto de Deus através das promessas, como foi dito pelo evangelista Jaziel, ser o mediador entre Deus e os homens. Afinal de contas, era necessário vir em forma humana e sacrificar-se. E quinto, trazer a paz aos homens na terra através do seu sacrifício e da propagação do evangelho. Então essa é a suma desses 5 propósitos externados nessa apresentação. Irmão Givanildo, o nosso tempo já foi. Que lições o senhor poderia, ou que orientações o senhor poderia dar ao professor que está iniciando o trimestre, tem esta lição aí sobre o Evangelho de João para abordar? Que conselhos o senhor daria a esse professor? Primeiro, que o professor deve motivar todos os alunos a lerem o Evangelho de João durante esse trimestre. É importante que toda a classe leia o Evangelho. E para o professor que vai preparar a sua aula, além da Bíblia, além da sua lição, tem o esboço que é preparado pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, e também
aquelas notas introdutórias da Bíblia de Estudo Pentecostal, como já falamos no início do programa, onde traz detalhes sobre o livro, o Evangelho escrito por João, a sua autoria, as suas características, seus propósitos, que isso vai enriquecer a aula, principalmente nessa lição introdutória. Irmão ministro Jaziel. Pastor, eu acredito que diante de tudo que a gente já estudou, o professor ele precisa enfatizar, à luz da Bíblia Sagrada, né, aos alunos, principalmente aqueles que estão chegando agora, conhecendo as Escrituras, a que realmente creia nesta doutrina, porque é uma doutrina bíblica, a doutrina da encarnação. Porque crendo nesta doutrina, será também possível crer na redenção que foi realizada por Cristo Jesus. Então, é importante que o aluno creia, acredite, é claro, pela fé, nós aceitamos essa doutrina de que Jesus realmente se fez homem, morreu por nós e em breve voltará para buscar a sua igreja. Presbítero Timóteo. Pastor, quero deixar para o professor e para os estudantes da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical a importância da lição desse trimestre. João vai trazer doutrinas importantíssimas para a vida cristã, como a doutrina da regeneração, vai falar sobre a questão da doutrina da encarnação de Cristo, da sua morte e sua ressurreição, e é impossível nós obtermos a garantia da salvação se nós não acreditarmos no sacrifício salvífico e vicário de Cristo na cruz do Calvário, como homem, né, entregando a sua vida por cada um de nós. Então, a recomendação é que o professor ele mergulhe nas Sagradas Escrituras, estude com afinco, tenho certeza que vai ser um trimestre abençoado. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição introdutória tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele a sua bênção sobre este novo trimestre. Evangelista Jaziel, nos dê essa honra. Muito bem, pastor. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento tão precioso em que estivemos meditando na tua palavra. Ó Deus, queremos te pedir a tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos que nos assistem, aqueles que estão acompanhando esta programação. Pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também sobre a Rede Brasil, ó Deus, que tem tornado possível levar esta programação a milhares de vidas que têm aprendido através da tua palavra, da lição da escola bíblica. Ó Pai, te pedimos ainda que esse trimestre seja de bênçãos, que haja um despertamento para que muitos outros, Senhor, venham também participar da escola dominical, novos alunos, que as famílias, que cada pessoa se desperte para estarmos juntos na tua casa, aprendendo a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Começamos o estudo da nova lição com o tema geral "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E estudamos a primeira lição com o título "O Verbo se tornou em carne". Na próxima semana veremos a segunda lição com o tema "O Novo Nascimento". O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.